Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Deputado Capitão Assunção foi preso pela PF durante culto evangélico. É isso mesmo. O deputado estadual pré-candidato à Prefeitura de Vitória, Capitão Assunção, foi preso pela Polícia Federal durante um culto evangélico na noite desta quarta-feira 28, atendendo a uma ordem do Supremo Tribunal Federal. A prisão solicitada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo alega descumprimento de uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Imediatamente após a prisão, Assunção foi conduzido à sede da PF, onde prestou depoimento. A notícia da detenção chegou rapidamente ao presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que agiu prontamente, enviando o procurador-geral da ALIS e diretor de Relações Institucionais, ambos com expertise jurídica, para oferecer assistência ao deputado. Fomos notificados e estamos tomando todas as medidas necessárias para assegurar que ele receba o suporte adequado, dada a sua posição no Legislativo, afirmou Santos. E pela Operação Lesa Pátria, a PF cumpre mandatos de busca, apreensão e prisão em 8 estados e no DF nesta quinta-feira. Olha, a Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 34 mandados, incluindo 3 de prisão preventiva, nessa nova fase da Operação Lesa Pátria, que foi deflagrada há mais de um ano para identificar e investigar também os envolvidos nos atos que depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Era para ser na segunda-feira, depois do movimento da Paulista, mas deixaram para hoje para não ser tão óbvio, provavelmente, né? Os nomes dos alvos não foram divulgados. Segundo a PF, há um mandado de prisão preventiva a ser cumprido em São Paulo e 2 deles no Distrito Federal. A TV Globo, por exemplo, apurou que entre os alvos do Distrito Federal está o empresário Joveci Xavier de Andrade, um dos donos da rede Melhor Atacadista. Ele já foi apontado como um dos financiadores do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Ouvido na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF, o Joveci negou ter participado dos ataques, mas ao mesmo tempo admitiu ter estado no local no momento dos atos de vandalismo. Outros 7 alvos devem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, como uma alternativa à prisão. Esses mandados são cumpridos em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Há também 24 mandados de busca e apreensão em Tocantins, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também pede o bloqueio de bens dos investigados para que, se houver decisão judicial, seja possível ressarcir o patrimônio público pelos danos dos atos de depredação. A estimativa dos 3 poderes é de que o prejuízo aos cofres públicos tenha ultrapassado os 40 milhões de reais. Está inflacionando esse número aí, né? Bom, vamos lá. Algumas considerações. Primeiro, o que eu consigo entender, não sou advogado, não sou jurista, não tenho conhecimento do direito, mas penso eu que, com o meu dinheiro, eu faço o que eu bem entender, não é? Desde que nada ilícito, desde que nada que me leve a cometer crime, eu posso fazer o que eu bem entender. Posso ajudar esse, ajudar aquele, posso comprar isso, comprar aquilo, desde que dentro da legalidade da licitude, para mim está tudo bem. O empresário que decidiu naquele momento ajudar comprando Mamitex, ajudar a comprar não sei o quê, qual o problema? Qual o problema? O problema é que nós não estamos no Brasil da normalidade. O problema é que nós não estamos no Brasil da democracia. Por que eu estou dizendo isso? Dentre os alvos, um empresário, dono de uma rede de atacadão, é isso, supermercados? Né? Veja, eu sei de uma história real, verídica, aqui na minha cidade, de um mero mecânico que, num determinado momento, fez um Pix, acredite você, fez um Pix de R$ 26. Não foi de 1.000, 2.000, 7.000, não.
cara fez um Pix de R$26 e foi procurado pelas autoridades. R$26. Ele falou, Pitório, foram 2 Marmitex. Me pediram naquele momento, a única coisa que eu podia ajudar eram com 2 Marmitex. E eu ajudei, R$26. Viveu o inferno esse cidadão, porque ele decidiu comprar 2 Marmitex. E eu te pergunto, o que tem de errado comprar 2 Marmitex? Lembrando que, muito provavelmente, uma parte dos ajudados com essas doações eram moradores de rua, que frequentavam a frente das unidades militares para comer. Para comer. E aí eu fico em dúvida, esse dinheiro não era do empresário dele? Ele conseguiu honestamente trabalhando. Ele não pode doar para quem bem entender? Ele não está financiando tráfico de drogas, pedofilia, tráfico de órgãos de crianças. Ele simplesmente doou via Pix R$26 para alguém comprar Marmitex. E esse que deve ter doado uma quantia muito maior, qual a diferença desse empresário dos R$26 para o dono de uma rede de supermercados? Para mim, nenhuma. Nenhuma. Ele financiou parte do acampamento. O que tinha de errado no acampamento? O ministro da Defesa disse que não havia nada de errado. Esse é um ponto que me incomoda muito. Bloqueio de bens. Porque vai que tem que pagar lá o ressarcimento, né, dos prédios públicos. Falavam em 30, já está em 40 milhões. Aí bloqueia a vida do cara, inviabiliza a vida do cara para pagar a conta. Está tudo muito estranho nesse Brasil, né, da democracia destes, que estão dizendo que estão a defendendo aqui. Defendendo? Que democracia está sendo defendida agora? Prisão de um deputado estadual no Espírito Santo. A gente vai falar desse assunto agora. No meio disso tudo, Gilmar Mendes dizendo que é uma... esqueci o termo que ele usou, mas não tem nenhuma conexão com a realidade a aprovar o projeto da anistia, mandando recadinho para o Legislativo. Quer dizer... Cabimento. Não tem cabimento aprovar, obrigado, João, o projeto de anistia. Olha com quem a gente está lidando. O Brasil está de perna para o ar, está de ponta cabeça e ninguém está reparando. É isso mesmo? Agora, era uma operação para acontecer na segunda e muito provavelmente, para não serem tão previsíveis ou óbvios, deixaram para quinta-feira. É lamentável. E só um último ponto. Se chegaram agora, 1 ano e quase 2 meses depois do ocorrido em 8 de janeiro, nestes investigados, demandou 1 ano e 2 meses de investigação para chegar nessa turma? Ou já sabiam e estão fazendo, né, a maldade em pedacinhos, em parcelas? Por que eu digo isso? Se estão chegando agora nestes 1 ano e 2 meses depois, praticamente, como é que já estão condenando patriotas sem uma investigação adequada, individualização? Tá difícil acreditar nessa turma, hein? Aliás, há tempos eu não acredito nessa turma. Moraes ignora Congresso e impõe PL da censura no Brasil. Veja o vídeo. Prestem bastante atenção nesse vídeo de agora e ao final eu queria que vocês deixassem nos comentários se vocês consideram que o Brasil é uma democracia ou se realmente é uma ditadura do judiciário. Hoje está confirmado, o Congresso foi realmente dissolvido, ignorado e humilhado. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados não esboçam nenhuma reação e parecem não perceber o fato de que nós somos hoje descartáveis. Os deputados federais e senadores não valem nada. No ano passado, tentaram aprovar, o governo tentou aprovar junto com o STF, tentou aprovar o projeto que era o PL da censura. Eles tentaram colar o tal PL das fake news, mas na verdade era o PL da censura. O objetivo dessa PL era censurar por completo as redes sociais de tal forma que fariam que até as Big Techs saíssem do Brasil. Google, Facebook, Instagram, Twitter... Porque o ambiente aqui ficaria tão hostil e elas poderiam ser penalizadas pela conjectura, pela possibilidade de algum conteúdo publicado em suas plataformas não estarem exatamente de acordo com a ideologia esquerdista ou com o STF. O povo fez pressão e os deputados rejeitaram essa proposta, porque o povo fez pressão. O povo decidiu que não queremos PL da censura. Quando nós achávamos que isso seria uma página virada,
o que o STF, o TSE, no caso, né, pelo Alexandre de Moraes, decide fazer. E aqui você vai ver a Daniela Lima falando isso como se fosse um motivo de celebração pelo STF News. Bom, o ministro Alexandre de Moraes entregou em mãos ao Congresso, salvo engano, foi em 2021, eu vou dar uma olhada, uma proposta para a regulamentação de rede social que trazia ali uma responsabilização, este personagem, das redes, quando mantém conteúdo sabidamente de discurso de ódio, de propagação nazista, de fake news. Pois muito bem, o Congresso engavetou por muitos motivos, inclusive pela pressão das Big Techs. Principalmente pela pressão do povo, que não aceitava a censura. A gente contou aqui ontem que o TSE faria essa regulamentação e ela está lá, com apenas 2 palavrinhas diferentes. Ipsis literis, o que o TSE, o que o ministro Alexandre de Moraes entregou ao Congresso e que o Congresso não conseguiu fazer, ipsis literis foi aprovado ontem pelo TSE com a diferença de 2 palavrinhas. Olha o que ela falou. O que o Alexandre entregou para o Congresso e o Congresso não conseguiu fazer, eles vão fazer. O STF absorveu a atribuição do Congresso, as pessoas, representantes eleitos. O Alexandre de Moraes, ele absorveu a atribuição de um representante eleito para dentro do STF, do TSE. Isso é tão absurdo, isso é tão preocupante. É exatamente o que a Suprema Corte da Venezuela fez, só para você saber. Período eleitoral. E o ministro, ao propor essa alteração que foi acatada no trabalho da relatora Carmen Lúcia, aprovado por todo o TSE, mirava exatamente isso, Leilane. Não se trata só de eleição, se trata de todo o período eleitoral. Portanto, já agora, a gente está nos estertores de fevereiro, você já vai ter de observar as novas regras e essas pessoas podem ser responsabilizadas. Muito rapidamente, se eu tiver tempo, o Gasperoni me ensinaria. Agora dá uma olhada no texto e eu vou te explicar o porquê que é extremamente grave. Assim, esse é o fim da liberdade de expressão no Brasil. E por que eles estão fazendo isso? Porque a direita existe nas redes sociais. A direita não vende voto, a direita não rouba emenda, a direita não vende alma pro capeta. Nós existimos apenas através da internet e das redes sociais. Aqui eu quero trazer o trecho que foi na íntegra utilizado pelo TSE e este deixado ali nas gavetas do Congresso por pressão tanto da extrema-direita como das Big Techs. Ela só fala extrema-direita, extrema-direita. É impressionante. A Mind8, que levou a menina a se suicidar, esses sites da extrema-esquerda nunca foram problemas, né? Os provedores de aplicação, ou seja, olá redes sociais, olá provedores, serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente. Eu quero que você preste atenção na palavra solidariamente. Ou seja, eles serão responsabilizados por posts que o STF, Alexandre de Moraes, considera criminosos. Que são o quê? Vamos olhar. Ou seja, processinho, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral, nos seguintes casos: de condutas, informações e atos antidemocráticos. O que são condutas, informações e atos antidemocráticos? Se eu criticar uma decisão do STF é um ato antidemocrático? Se eu criticar o Lula e discordar de um posicionamento do governo é um ato antidemocrático? Isso é um absurdo tão grande. Eles deixaram a lousa em branco e qualquer coisa que você falar pode estar ali dentro. Qualquer coisa que eles não gostarem será um ato antidemocrático. E aí que vem a questão. Por ser subjetiva, as plataformas, para se resguardar, elas vão elas vão apagar em massa tudo que possa considerar um risco. Não precisa que haja uma decisão. Se algo for polêmico, elas vão deletar a conta dessa pessoa para não sofrerem a responsabilização judicial por parte do TSE ou do STF. O que isso quer dizer? O debate político nas redes sociais e na internet vai deixar de existir. Divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos. Você lembra aquelas fatos sabidamente inverídicos que foram ditos durante a pandemia, que depois se descobriu ser tudo verdade? Todas essas pessoas que normalmente se contrapõem à opinião de uma maioria vão ser deletadas. Ou gravemente descontextualizados, de grave ameaça direta e imediata de violência
ou incitação à violência contra a integridade de servidores da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral ou a infraestrutura do Poder Judiciário, de comportamento ou discurso de ódio, inclusive... O que é discurso de ódio? Eu queria entender, porque para eles, tudo que a direita fala é discurso de ódio. Defender crianças é discurso de ódio, defender a família é discurso de ódio. Vocês estão entendendo a gravidade dessa resolução? De promoção de racismo, homofobia, ideologia nazista, fascista ou odiosa contra Então o Lula deveria ser deletado da internet. uma pessoa ou um grupo, mediante preconceito de raça, cor, origem, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Criticar qualquer pessoa agora na internet virou crime. Você pode... Gente, vocês se lembram da resolução do fim do mundo? Aquela resolução que o Alexandre de Moraes poderia ele mesmo mandar deletar qualquer sem ser provocado, qualquer conteúdo na internet? O que ele fez isso? Ele elevou isso a 5º grau. Agora é o seguinte, as plataformas serão obrigadas a deletar toda e qualquer coisa que possa ser considerada como num desses quesitos aí, antes de ser provocada, porque se ela não fizer isso, ela será penalizada. Então, ou seja, para se resguardar, as plataformas vão deletar tudo que não seja de acordo com a ideologia da esquerda. Essa resolução é extremamente grave. O Congresso tem que reagir. Ou reage, ou entrega os mandatos, fecha o Congresso, economiza pelo menos o dinheiro que é gasto ali. Pelo amor de Deus, fale com seus deputados. Lira e Pacheco, pelo amor de Deus. O Congresso está sendo anulado, humilhado, mais uma vez. Isso porque a última pesquisa já mostra que a maioria dos deputados e senadores reconhece que o Alexandre de Moraes está passando os limites, que o STF está passando os limites. Pois esse é um outro limite que nós nem sabíamos que existia, que está sendo também ultrapassado. Ou o Congresso reage e legisla sobre essa questão e resguarda a liberdade de expressão, ou fecha as portas. E o clima esquentou no STF. Divergência entre Moraes e Barroso sobre sobras eleitorais interrompe longo período sem discussões acaloradas na corte. Barroso e Moraes teve diálogo ríspido durante sessão. Caso ocorreu nesta quarta-feira. Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais. E outra notícia já na tela. TCU determina que governo Lula explique contratação de ONG ligada ao MST. 2 entidades receberam 1,3 milhão para realizar evento em maio do ano passado. O plenário do Tribunal de Contas da União determinou que a Superintendência Regional de São Paulo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária explique em 15 dias a contratação de uma ONG ligada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O caso está sob investigação desde agosto do ano passado. A entidade Casa Brasileira de Pesquisa e Cooperação, que faz a assessoria jurídica e técnica do MST, foi responsável por organizar a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária do INCRA, em maio de 2023, no Parque da Água Branca, em São Paulo. A AMBP, Promoções e Eventos Empresariais, também foi contratada pelo INCRA para o evento e é investigada pelo TCU. Juntas, as ONGs receberam 1,3 milhão. Ministros do governo Lula participaram dessa feira e estiveram no evento Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Alexandre de Padilha, Relações Institucionais e Luiz Marinho Trabalho, além do vice-presidente Geraldo Alckmin. A investigação do caso começou em agosto em razão de um pedido da deputada federal Adriana Ventura. Em dezembro, a Corte concluiu uma auditoria e indicou irregularidades nas contratações quanto ao quantitativo de itens contratados e a comprovação da vantajosidade da adesão à ata de registro de preços.
A auditoria também considerou que houve estudos ou documentos semelhantes que justificassem a necessidade de adequabilidade dos serviços contratados pelo INCRA. Na decisão de quarta-feira, 28, o TCU determinou que o INCRA de São Paulo apresente justificativas para a contratação e comprove a vantajosidade da escolha. O INCRA também deve enviar documentos que mostrem qual foi o planejamento da contratação das entidades e como a AMBP, Promoções e Eventos Empresariais, participou da realização do evento. O Brasil voltou, o amor voltou. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.